Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu vou abrir uma playlist aqui no canal sobre algumas coisas relacionadas a português. Deixando bem claro que eu não sou professora de português. Contudo, eu tô fazendo, Eu tô cumprindo a tarefa que tem no livro do Pablo Marçal, que ele fala que tudo que a gente aprende, a gente tem que transbordar na vida de outras pessoas. Ou seja, a gente tem que ensinar para outras pessoas. E tem muitas coisas dentro do português que caem em provas, de concurso público, inclusive na área jurídica. Então, português é uma matéria que você precisa saber, inclusive para concursos jurídicos, E esse assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que cai bastante em relação à gramática, A diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Bom, é muito importante você ter em mente a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, para você não errar na hora da prova, certo? O adjunto adnominal, ele é um termo preposicionado ou não, enquanto que o complemento nominal, ele sempre será um termo preposicionado. Então, se você já viu que o termo que está do lado do substantivo, ele não é preposicionado, você já marca de cara, adjunto adnominal. Agora, se ele for preposicionado, você tem que analisar os outros critérios. O adjunto adnominal, ele se refere a um substantivo concreto e abstrato, enquanto que o complemento nominal se refere somente a um substantivo abstrato. Então, se for concreto, já elimino o complemento nominal, vai ser adjunto adnominal. Agora, se o substantivo for abstrato, você tem que partir para a análise dos próximos requisitos. Bom, o que é importante você saber? É importante você saber a diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. O substantivo abstrato representa um sentimento, uma sensação, um estado de vida ou morte, ou ele pode ser cognato de verbo. Então, vamos novamente para relembrar. O substantivo abstrato representa um sentimento, uma sensação, um estado, vida ou morte, ou então será cognato de verbo. E o substantivo concreto é aquilo que não é abstrato, é o resto, Você sabe discernir o substantivo concreto, eliminando o substantivo abstrato. Bom, o adjunto adnominal, no adjunto adnominal você tem uma relação de agente, praticante e possuidor, tá? Então, uma relação de praticante, uma pessoa que age, ou então uma relação de possuidor, O termo é independente sintaticamente, ok? Já no complemento nominal, você tem uma relação de paciente. O complemento nominal, ele sofre com a ação, ele é paciente. O complemento nominal pode se referir a um adjetivo ou um advérbio. É o termo solicitado, o complemento nominal é o termo solicitado pelo termo anterior. Ele é dependente sintaticamente, enquanto que o adjunto adnominal é independente sintaticamente em relação ao termo anterior. Então, vamos pegar alguns exemplos, Deus. Deus é um substantivo concreto. Ele não é um sentimento, ele não é uma sensação, ele não é um estado de vida ou morte e ele também não é cognato de verbo. Dia é um substantivo concreto. Não é um sentimento, não é uma sensação, não é um estado e não é cognato de verbo. Papai Noel é um substantivo concreto, porque não é abstrato.
Casa é um substantivo concreto. Por quê? Não é sentimento, sensação, estado e nem cognato de verbo. Oferta. Oferta, ele é um sentimento, quer dizer, é um substantivo abstrato, porque vem do verbo ofertar. Entra naquela categoria de cognato de verbo. Tranquilo? Então, se o substantivo, né, derivar de um verbo, será um substantivo abstrato. O complemento nominal. O complemento nominal, ele não pode ser substituído por um adjetivo, tá? Então, de herói por heróico, isso não pode ser feito no complemento nominal. Vamos analisar algumas sentenças agora. O atendimento à comunidade. Atendimento é um substantivo abstrato, porque vem do verbo atender. A comunidade atende ou é atendida? Ela é atendida, sofre com a ação. Então, a expressão a comunidade é um complemento nominal. Outra análise. O pedido do pai. Pedido vem do verbo pedir, então é cognato de um verbo, substantivo abstrato. Do pai, o pai é quem pede, ele é agente, então é um adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal pode se referir tanto a substantivo concreto como a substantivo abstrato. A confiança em novas atitudes. Confiança vem do verbo confiar, substantivo abstrato. Em novas atitudes, qual é a ideia? A confiança em novas atitudes. A ideia é de que alguém ou algumas pessoas confiam em novas atitudes. Então, novas atitudes sofre com a ação, sendo um complemento nominal. Outra análise. Aquele funcionário foi considerado apto ao cargo. Apto. Dentro desse contexto, aquele funcionário foi considerado apto ao cargo. Apto é um predicativo do sujeito sintaticamente e morfologicamente é um adjetivo. Ao cargo é um termo preposicionado. E aí, se a gente viu, né, que você tem ali um adjetivo que exige, né, algo. Aquele funcionário foi considerado apto. Apto ao quê? Ao cargo. Então, você tem aí uma relação de dependência sintática, né? E aí, ao cargo se refere ao termo anterior, que é um adjetivo. Quando o termo anterior for um adjetivo ou um advérbio, então, esse termo, né, que vem após o termo anterior, vai ser um complemento nominal. Ficou claro? Beleza, então aqui a gente finalizou um estudo breve sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Agora nós vamos falar sobre aposto. O aposto é aquele termo que tem equivalência semântica. Exemplo, as crianças, travessão. O futuro da nação, outro travessão. Devem ser levadas a sério. As crianças é igual a o futuro da nação. Exemplo 2. Estavam reunidas todas as categorias. 2 pontos. Professores, médicos, alunos. Você aqui tem um aposto enumerativo, porque todas as categorias é o mesmo que dizer professores, médicos e alunos. Exemplo 3. Roupas, joias e sapatos, ou seja, tudo foi levado pelos ladrões. Roupas, joias e sapatos é o mesmo que dizer tudo. Então, tudo, essa palavra tudo, é um aposto resumitivo. O tenente Cavalcante foi morto. Tenente é igual a Cavalcante, certo? Então, existe aí uma equivalência semântica.
Então, Cavalcante é um aposto restritivo, porque existem vários tenentes, mas nesse caso estou falando de um tenente específico. Eu estou restringindo. Então, Cavalcante é um aposto restritivo. Temos também o vocativo. O vocativo é um termo chamativo. Por exemplo, Lorena, corra mais rápido. De novo, vou repetir. Lorena, vírgula, corra mais rápido, ponto de exclamação. Lorena é o vocativo, por quê? Eu estou chamando uma pessoa, Lorena, corre mais rápido. Exemplo 2. Você chegou tarde demais, vírgula, meu filho. Essa expressão meu filho é um vocativo e está separado de vírgula. Então é importante a gente saber que no caso do vocativo, o vocativo ele é separado por vírgula. Temos também o agente da passiva. O agente da passiva, ele é sempre preposicionado. E ele vem com a estrutura do verbo ser, mais um outro verbo no participo. Então, assim, vou dar um exemplo. O corpo foi achado. Foi achado, foi é o verbo ser no passado, no pretérito. Achado é particípio do verbo achar. Então, ser mais particípio, ok. O corpo foi achado pelo IML. Pelo IML, nós temos aí uma estrutura com preposição, pelo, né? Pelo IML é o agente da passiva. Então, a gente não pode confundir, tá? Adjunta de nominal com complemento nominal, aposto com vocativo, agente da passiva com vocativo. Então, cada coisa no seu lugar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E outra coisa. Próxima aula nós vamos falar sobre figuras de linguagem, tá? Uma breve explicação sobre figuras de linguagem e eu espero você no próximo vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.